Olá, eu sou Gabriela Lima e hoje a gente começa uma série de episódios falando sobre a estrutura do pensamento com a querida Daniela Zamboni. Bom, Dani, é um prazer para a gente poder compartilhar um pouco do seu conhecimento e eu quero começar perguntando o que é que te levou a pesquisar sobre essa área do campo do conhecimento, da estrutura do pensamento? Obrigada, um prazer estar aqui com você também, né, nessa grande viagem que a gente vai iniciar hoje, né, desbravando alguns contextos, trazendo novas perspectivas sobre outro. Eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante para a gente e para aqueles que estiverem acompanhando a gente também. Bom, o que me motivou a estudar essa área tem muito a ver com a minha história, né? Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento humano, de como desenvolver pessoas, de como fazer as pessoas mudarem de patamar, de elas encontrarem aquilo que elas realmente gostavam de fazer. Ou seja, isso sempre me fascinou. E, além disso, o interesse desde pequena por entender a forma como as pessoas pensavam. Eu tinha, assim, um questionamento todas as vezes que elas explicavam como que elas estavam fazendo ou pensando algo. Eu tinha mania de perguntar para elas, mas me explica, como é que você pensou isso? E quando a pessoa falava, contava para mim o que ela tinha pensado, a impressão que eu tinha é que eu entrava dentro da cabeça dela e eu fazia todos os caminhos. Para mim era muito fácil entender, visualizar a forma como ela estava pensando. Então, assim, isso tem a ver com essa minha história. Bom, eu sei que você, por formação, é administradora. E como é que você conseguiu linkar a administração com essa área de pesquisa que você foi? Então, eu sempre fui apaixonada pela área de educação, sempre, desde muito jovem. Até que eu me lembro assim que eu era muito pequena, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, e eu gostava muito de dar aula. Então, eu tinha quadro negro, eu tinha vários livros, que a minha mãe ia no sebo e comprava aqueles livros de professor. E eu ficava dando aula para ninguém. Em determinados momentos eu era professora, outros eu era o aluno. Mas eu tinha um caderno de planejamento que ele tinha objetivos, ele tinha didática, ele tinha metodologias. Não me pergunta como que eu tinha isso, mas isso eu tinha e era totalmente estruturadas as minhas aulas. Criança. Criança, Temos um gênio aqui, criança. pessoal. E aí, quando eu tinha de 8 para 9 anos, nós mudamos na época de casa e do lado da minha casa uma família invadiu o terreno baldio que tinha ali. E tinham várias crianças juntas. E eu lembro que a minha mãe saía todos os dias à tarde para fazer as atividades dela. E eu comecei a chamar aquelas crianças para eu poder ensiná-las. E ali elas ficaram comigo um período, e eu ensinei elas a ler, a escrever, eu tinha vários materiais, eu tinha vários cadernos, aqueles que já sabiam ler, eu fui adiantando eles nas disciplinas, e na verdade o que eu estava fazendo com eles era aquelas salas multisseriadas que a gente fala hoje, né? Que cada um estava dentro de um nível. E isso foi até minha mãe descobrir, porque quando minha mãe descobriu, ela ficou abismada. Ela falou assim: não, você chamar pessoas desconhecidas para dentro de casa, não vamos encerrar com isso. Eu sei que as minhas aulas foram embora, eu nunca mais fiz nada. Mas, passado um tempo, o meu pai ele sempre foi uma pessoa extremamente empreendedora, ele era um visionário. E ele dizia que a gente tinha que conhecer muito das coisas, conhecer muito do mundo. Então, assim, ele incentivava muito que a gente viajasse, que a gente estudasse fora. E aí, com 16 anos, eu fui estudar na Inglaterra, fiquei um período lá, e quando eu voltei, eu comecei a dar aulas. Lógico, fui dar aulas de inglês. E naquela época, as minhas turmas elas eram cheias, elas eram lotadas, as pessoas diziam que eu tinha muita facilidade para ensinar. Na verdade, quando eu olho para trás, eu vejo que essa minha facilidade provavelmente era decorrente da facilidade de entender como eles pensavam, porque eu continuava com a mania de como é que você está Como pensando. é que Então a você pessoa pensa? ela não entendeu a matéria, ela não entendeu como fazer, mas e como que você pensou? E como que você construiu? E aí eu fazia de novo aquele caminho dentro da cabeça da pessoa. E a impressão que eu tinha é que eu entendia exatamente qual era o ponto que estava faltando. Então eu vinha, fazia a correção e prosseguia.
Quando chegou a época de eu fazer a faculdade, o meu pai, ele não foi favorável que eu fizesse pedagogia ou psicopedagogia, que teria tudo a ver com essas áreas, com as minhas áreas de estudo Deixa eu hoje. adivinhar, ele falou que não ia dar dinheiro. Ele falou que não ia dar dinheiro. Ele falou que ele não ia dar dinheiro, que esse negócio não era uma coisa boa, que eu ia morrer de fome, então que eu buscasse uma outra área profissional, mas que ele achava que a administração de empresas seria uma ótima opção, visto que ele tinha empresas, ele era, na época, ele era do agronegócio, eu trabalhava com importação e exportação de soja e tal. E aí eu acabei, então, fazendo administração de empresas. Trabalhei um período na importação e na exportação de soja, foi muito bacana aquela oportunidade. Mas logo depois a vida andou e chegou um determinado momento que eu tive que me mudar para uma fazenda. Qual foi a primeira coisa que eu fiz nesta fazenda? Eu criei uma escola. Tinha nome? Essa escola não tinha nome, não tinha nome. E aí eu trabalhava com as crianças que moravam nessa fazenda, né, na propriedade, e com algumas da redondeza. Então, eu comecei a dar aulas de novo e fui até o município mais próximo, na época, pedindo para que a Secretaria de Educação reconhecesse o trabalho que estava sendo feito ali. Nossa. E que eles reconheceram e acharam que era um excelente trabalho e tal. E aí, eu continuei dando minhas aulas até que eu resolvi me mudar, sair da fazenda e me mudei para uma cidade aqui dentro do nosso estado. E quando eu mudei, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou criar uma escola. E agora eu vou criar uma escola de verdade. Você criou realmente uma escola. Eu criei realmente uma escola. Eu construí uma escola, que inicialmente era uma escola de educação infantil, e que depois ela se tornou ensino fundamental, e depois ensino fundamental até o 9º ano. Nossa. E na época eu não era pedagoga, mas eu contratei uma equipe que fazia toda a parte pedagógica e eu fazia a parte administrativa da escola. Mas a minha paixão era estar junto com os alunos, a minha paixão era discutir aqueles planejamentos com as professoras. E aí eu estava dentro e sempre inserida dentro da parte pedagógica. Eu falo que a escola, ela foi a minha grande escola, porque foi lá que eu tive a oportunidade de vivenciar as grandes dificuldades de aprendizagem. E uma das coisas que sempre eu volta e meia eu me perguntava era o que fazia com que um aluno, estando exposto ao mesmo professor, ao mesmo conteúdo, não tendo nenhum problema emocional, que a gente tivesse conhecimento, que fazia com que um aprendesse e o outro não. Eu acho que dá para a gente dizer que você começou a sua pesquisa lá atrás. Então, é por isso que eu falo para você que a escola foi a minha grande escola, porque eu tive um campo de pesquisa onde eu atuava, né? E podia trabalhar com as dúvidas que eu tinha, com as hipóteses que eu tinha. Como a escola era sua, você acabava que tinha liberdade para implementar. Para implementar muita coisa que eu considerava que era importante. Então, nessa época, a gente ia muito a São Paulo, nos congressos, nos cursos. Eu levava as professoras para São Paulo. Então, a gente trazia tudo que tinha de novidade, a gente trazia para dentro da escola. E aí foi bem no começo da psicopedagogia. Então, eu pensei assim, falei, puxa vida, se eu quero estudar aprendizagem e agora surgiu esse campo de estudo, eu vou fazer psicopedagogia. E aí eu fiz psicopedagogia, aplicava as coisas na escola, trazia as novidades, e assim eu fui. Até que um dia eu fui a São Paulo e tinha uma palestra de um profissional onde ele falou que existia uma pessoa que ela estudava a forma como as pessoas pensavam e que isso tinha uma relação direta com a aprendizagem. E foi aí que começou a sua história com Forster. Foi aí que começou a minha história com Forster. Foi. Porque quando eu estava eu e uma colega minha, e aí, quando ele terminou de falar, eu olhei para ela e falei assim, nós vamos lá perguntar para ele onde tem isso, né? E aí, na época, ele falou, olha, é de um pesquisador israelense, né? Ele tem toda uma teoria que ele desenvolveu, e há um professor que está no Brasil, que ele vem por uns períodos, e aí eu logo me matriculei, fui fazer esse primeiro curso que eu fui fazer, que na época estava sendo oferecido em Curitiba. Você é uma das pioneiras no Brasil hoje nessa linha de pesquisa, né? De Forster. Na verdade, assim, dentro do estudo de Riven Forster, existem outras pessoas que estudam isso no Brasil também.
Só que Forsten tem duas teorias. Ele tem uma que é a teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural e a teoria da experiência de aprendizagem mediada. A maior parte das pessoas atua dentro da teoria da experiência de aprendizagem mediada. E eu me especializei nesta outra teoria. Tanto que hoje eu sou uma das formadoras do Instituto Forsten para poder ensinar pessoas sobre essa teoria e a avaliação que ele desenvolveu. Então, embora tenham mais pessoas que façam, não exatamente nessa área onde eu trabalho. Hoje eu tenho 27 pessoas no Brasil que eu formei, que são profissionais que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, estão em Goiás, estão em diversas cidades que eles aplicam essa metodologia frente à formação que eles receberam. E qual que foi o processo que você precisou passar para conseguir essa formação? Então, quando eu fiz a psicopedagogia e eu fui fazer esse curso, essa especialização, eu entendi que para chegar onde eu queria, eu precisaria entender a estrutura cognitiva, a plataforma cognitiva, principalmente as funções cognitivas. E aquele curso inicial que eu tinha feito, aquela formação, ela tinha muito a ver com o processo de intervenção, com o processo mais voltado para a teoria da experiência de aprendizagem mediada. E não havia uma especialização no Brasil, na época, que eu pudesse estudar isso. Então, isso foi o que me levou a estudar, a procurar onde tinha isso. E eu descobri que naquele ano, estou falando de 2013 para 2014, que estava sendo oferecido um curso na Holanda, em Zandvoort, na Holanda, que ensinava a aplicar esta avaliação e onde eu iria estudar esta teoria. Eu não tive dúvida, eu fui à Holanda e comecei o meu processo de estudo. Só que naquela época você fazia uma fase e depois você tinha que retornar para fazer a segunda fase. Aí eu fiz a segunda etapa na época na Universidade de Florença em Milão, na Universidade de Florença em Florença, na Itália. Fiz a minha segunda etapa. Concluído, voltei. Eu já tinha iniciado o Instituto, né, que é o Instituto de Potencialidades Humanas, que quando eu entrei nesta formação na Holanda, quando eu voltei, eu já criei o Instituto e comecei a fazer as minhas aplicações. Então, naquele primeiro momento, eu era uma aplicadora da avaliação da modificabilidade cognitiva. Eu conseguia identificar a forma das pessoas processarem, das pessoas raciocinarem, delas aprenderem. Então, essa foi a minha entrada, vamos dizer assim. Você já começou a rastrear essa estrutura do pensamento. Isso, eu comecei a fazer esse trabalho. Aí chegou no ano seguinte, eu me candidatei para poder ser uma das formadoras do Instituto Forsten, para eu poder aplicar, ensinar esta avaliação para outras pessoas. Naquele momento, eu vi essa oportunidade como uma grande oportunidade de eu aprofundar nos aspectos teóricos, de eu aprofundar nas raízes desse entendimento, estudar com as pessoas que tinham desenvolvido isso. E aí, consegui ser aceita para participar dessa formação, que foi feita inicialmente em Praga, na República Tcheca. E ela também tinha duas etapas. Aí a segunda etapa eu fiz em Milão, na Itália. Ali eu fecho a minha formação, vamos dizer assim, tanto de aplicadora como de formadora da avaliação da modificabilidade cognitiva. Bom, a gente conversou um pouco aqui no bastidor e eu também sei que você fez um projeto modelo aqui na cidade em que você aplicou essas teorias dentro de uma escola, né? Isso. Na verdade, a gente fez essa aplicação depois de eu ter passado por uma outra formação que era na área das neurociências, que foi a avaliação do perfil cerebral, onde eu fui estudar o impacto da forma como a pessoa pensa no cérebro. E aí eu comecei no Instituto utilizar as duas baterias de avaliação, tanto a da neurociência como a avaliação da modificabilidade cognitiva. E com esse entendimento, utilizando duas ferramentas que não têm nada a ver uma com a outra, que elas estudam coisas completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo estão interligadas, porque uma fala da mente, do raciocínio, e a outra fala do cérebro, eu comecei a identificar alguns padrões de processamento da informação
que é o que eu chamo da estrutura do pensamento. E ali eu desenvolvi o meu primeiro curso, que era, em 2018, a estrutura do pensamento e a aprendizagem. E foi através deste curso que eu desenvolvi esse projeto que você perguntou, nessa escola, né, que foi um projeto que teve duração de 3 anos. Inicialmente, a gente fez 100 horas de capacitação com os professores, depois a gente fez as avaliações dos alunos e o processo de intervenção que se tornou necessário. Junto disso, mais ou menos nesse mesmo período, também eu fiz um grande projeto numa universidade no Paraná, e que foi com alunos da psicologia, para poder entender a forma deles pensarem, raciocinarem. Então, assim, a minha vida sempre foi trabalhando muito dentro do instituto, com as pessoas que precisam ser avaliadas, que gostariam de ter esse trabalho desenvolvido, assim como algumas formações paralelas com outras instituições, inclusive nos Estados Unidos, onde eu acabei estudando a aplicação digital dessas avaliações, ou seja, eu consigo fazer esse processo à distância, eu não preciso que ele seja simplesmente presencial. Isso era uma coisa que eu queria te perguntar, porque a gente sabe que agora você tem uma pesquisa, né, que fala sobre por trás do déficit de atenção. Behind the thinking of attention disorder, é o que está por trás do déficit de atenção. E uma das suas colaboradoras com você na pesquisa nesse artigo é uma professora dos Estados Unidos, né? É uma pesquisadora dos Estados Unidos. A formação original dela, a formação base ela é terapeuta ocupacional, mas ela se especializou em todas as formações de Forster. Então, ela entende a estrutura do pensamento de uma forma muito profunda. E como que você conseguiu essa ligação para construir essa pesquisa junto com ela? Quando eu terminei a minha formação para ser a formadora da avaliação da modificabilidade cognitiva, eu precisava dar um curso sob supervisão do meu tutor, que na época era o professor Lou Feilick, que é o coautor dos livros de Forster. Ele acompanhou o Forster durante toda a pesquisa dele, no que diz respeito a esse instrumento do LPAD, né, que é a avaliação da modificabilidade cognitiva. O LPAD ele é conhecido fora do Brasil, ele tem esse nome fora do Brasil. No Brasil, a gente fez uma pequena alteração o Instituto fez uma pequena alteração dentro desses instrumentos. E aí eu precisava dar um curso sobre a supervisão dele para que eu pudesse ser liberada para poder dar as minhas formações. Então, eu fui aos Estados Unidos, me indicaram que era para ir a Fort Wayne, no estado de Indiana, dentro de uma instituição que se chama MindCap. E aí lá eu conheci toda a equipe, fiz amizades com as profissionais de lá, que elas têm um trabalho fantástico nos Estados Unidos. Isso acabou me levando a fazer parte da NAFA, que é a North Forster American Association. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho que a gente tem a gente discute muita coisa, a gente tem as apresentações das nossas pesquisas, tem a aplicação que eles fazem lá nos Estados Unidos. Então, acabou a minha ligação com eles foi através disso. E você, por conta dessa pesquisa, que inclusive foi aplicada, né, na prática, você está indo para os Estados Unidos agora, né? O que você vai fazer lá? Na verdade, eu estou indo aos Estados Unidos porque nós desenvolvemos, eu e a minha colega Vicky Snyder, um curso desenvolvido para profissionais que queiram aprofundar no tema déficit de atenção, né? O que está por trás do déficit de atenção, considerando essa perspectiva cognitiva, comportamental e funcional do indivíduo. Então, a gente elaborou um curso onde isso vai ser trabalhado com as pessoas lá. Então, tem muita coisa acontecendo. Tem o Instituto aqui funcionando, os atendimentos acontecendo, esse curso, a estrutura do pensamento, que eu já dou há algum tempo, tem as formações do Instituto Forster, e agora esse novo, vamos dizer assim, esse novo desafio, que é trabalhar junto com profissionais o déficit de atenção sob uma outra perspectiva. Bom, eu acho que de tudo que você me chamou, que a gente conversou aqui,
o que mais me chama a atenção é como a sua vida sempre foi te levando ali para a área da educação, para a área do ensinar, do compreender. E eu queria te perguntar, o que é que te faz gostar tanto disso? O que é? Então, eu considero que que isso faz parte do meu propósito, faz parte da minha missão, né, do que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolver. Eu gosto de resgatar as pessoas e colocá-las muitas vezes dentro do trilho do seu potencial, daquilo que elas podem oferecer de melhor, da sua zona de excelência, daquilo que ela pode vir a contribuir da forma dela, com o potencial dela, para poder tornar a vida daqueles que estão com ela melhor. Então, eu sou uma apaixonada por isso, eu gosto de fazer, eu fico horas. Até vai ser um desafio a gente conseguir falar pouco dentro dos nossos episódios, né? Porque eu consigo ficar falando horas sobre isso. Eu amo efetivamente o que eu faço. Eu sou uma apaixonada por isso. Eu faço de coração e tudo é uma via de mão dupla. Aquilo que eu acho que eu estou ajudando as pessoas, na verdade, as pessoas me ajudam muito, porque eu entro em cada história, em cada contexto, em cada contexto de vida, vamos dizer assim, que são oportunidades únicas para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento profissional, pessoal e profissional. Então, eu digo que tudo isso, para mim, é uma alegria muito grande, eu faço porque eu amo. Olha, uma última pergunta para a gente encerrar. Você falou sobre que você gosta de transformar a vida das pessoas. Tem algum caso que é muito marcante para você? Que às vezes você revisita isso para te dar mais gás para continuar fazendo o que você ama? Eu considero que todos os casos, eles foram importantes. Todos, 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 todos. Não tem assim... Eu nunca saí de um trabalho e disse assim, poxa vida, nesse daqui não contribuí muito, ou a pessoa não teve avanços. Felizmente, a gente sempre consegue alcançar bons resultados. Mas teve que foi um caso de um rapaz que ele era dependente químico, né? Ele havia usado drogas por um bom período, depois ele acabou sendo internado e parou de usar, de consumir drogas, mas que ele, por conta de todo esse processo, ele acabou tendo o seu processo do raciocínio prejudicado, né? A gente fala a droga, dependendo da que é utilizada e a frequência e tudo mais, ela acaba queimando as redes neuronais, né? A pessoa ela acaba tendo sérias dificuldades de coordenar o raciocínio, de continuar estabelecendo a lógica, ela tem processo de memória, tem uma série de coisas que acabam sendo afetadas. E ele, na época, ele veio encaminhado do psiquiatra e do psicólogo dele para que eu pudesse entender essa estrutura que estava por trás, o que a gente tinha. E a gente fez um trabalho de identificação e de calibragem cognitiva, porque você não consegue restaurar aquelas redes, mas você consegue abrir novas redes. Esse é o processo da plasticidade cerebral, né? Você abre novas redes. Então, ele, durante 3 anos, ele veio, continuou comigo fazendo a calibragem, as intervenções, e a gente restaurou o sistema de raciocínio dele, o sistema cognitivo dele foi restaurado. Hoje, ele trabalha, ele auxilia o pai dele dentro do negócio de família, ele retomou a vida social dele. Então, eu considero assim, ele um grande... eu revisito este caso porque ele me traz muita força, porque eu via a vontade que ele tinha de mudança, né? Eu acho que eu tinha as ferramentas para que ele pudesse fazer essa mudança, mas a mudança foi dele, foi ele que fez.
e de eu conseguir ver claramente a plasticidade, a modificabilidade cognitiva e estrutural acontecendo na minha frente, e ele é uma prova viva disso. Então, assim, esse é um caso eu falo, ele mora no meu coração, porque a transformação dele foi muito significativa. Olha, só de ouvir você falar, eu já fico emocionada e eu fico com mais vontade de aprender muito mais sobre a estrutura do pensamento. Então, bom, esse foi o primeiro episódio. A gente conheceu um pouquinho sobre o que a Dani faz. Eu acho que vocês já conseguiram perceber que não tem limites para ela. Nos próximos episódios, a gente vai falar muito mais sobre a estrutura do pensamento. Então, fiquem com a gente.